lá para a pergunta É, que você estava esperando que eu é, fizesse. Por que você juntou os dois? aham, tá. Por que que eu juntei, então, o Tocqueville e a Arendt, né? Veja só. Quando eu terminei a minha pesquisa de mestrado, você estava até falando a questão do mal e tudo, e foi justamente o que eu trabalhei, né? Porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre a Hannah Arendt também. Eu até publiquei um livro, aí eu tinha que pegar ele aqui na estante, Não, depois se faz o tiver um seguinte, intervalozinho. Rosângela, faz o seguinte, a É, gente marca para o futuro, quando você ah, puder, vamos fazer tá. um bate-papo só sobre o livro, tá bom? Fica Ah, até tá bom. combinado, fica combinado. Tá bom. Porque eu trabalhei esse tema no meu livro, da questão do mal radical, do mal banal, né? O meu gatinho acabou de pular aqui, sobre a questão do pensamento, né? Foram temas que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né? Sobre a Hannah Arendt. Quando eu terminei, um último livro que eu tinha lido dela, né? Mas eu acabei usando pouca coisa assim na minha dissertação, foi o livro sobre a Revolução, né? Que ela aborda a questão das revoluções modernas, né? A Revolução Americana e a Revolução Francesa. E ela faz considerações que eu achei muito, assim, na época me impactaram muito, sobre a questão da opinião e da opinião pública, não é? E como eu sou da área do jornalismo, né, algo assim que me inquietava, aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu tenho uma professora aqui, que foi minha orientadora no, no doutorado, que é a professora doutora Helena Esser dos Reis, que trabalha com Tocqueville, não é? E eu vi assim algumas palestras da professora Helena, a gente tem inclusive uma relação, já tínhamos uma relação de amizade, alguns textos dela, e me interessei a estudar mais a obra do Tocqueville. E quando eu vi que o Tocqueville também trata desse tema da opinião pública, quando ele fala da tirania da maioria, né? E também da questão da apatia da massa sobre o Estado tutelar e tudo. E eu comecei a ler e achei que tinha muitas correspondências, não é? Nessas duas formas de ver a opinião pública, não é? E comecei a ler e tudo. E comecei, mas isso não era só esse tema. Quando eu comecei a ler com mais profundidade o livro sobre a Revolução da Hannah Arendt, e fui ler outros textos do Tocqueville também, como O Antigo Regime e a Revolução, eu vi muitas proximidades entre a Arendt e Tocqueville na forma, por exemplo, sobre como eles avaliam o legado das revoluções, a forma, por exemplo, como eles pensam a questão da liberdade, não é? Então eu fui vendo muitos pontos de aproximação entre esses autores. Eu sei que a Hannah Arendt era uma grande leitora do Tocqueville, não é? Inclusive, ela gostava muito do Tocqueville, não é? Se a gente vai ler, por exemplo, a própria Elizabeth Young-Bru, outras autoras que trabalham com a Arendt, por exemplo, quando a Arendt está escrevendo ali a Origem do Totalitarismo, a condição humana ali nas décadas de 40 e 50, né? Quando ela tá trabalhando nesses livros dela, né? Um autor que ela estava sempre lendo era o Tocqueville, não é? Só que a Hannah Arendt, assim, ela cita o Tocqueville em alguns momentos, né? A gente vai ver sobre a Revolução, a origem do totalitarismo, em vários textos dela tem referência ao Tocqueville. Mas às vezes ela pinça ali uma frase, né? Não era nada assim muito. Por exemplo, ela não vai fazer uma análise do Tocqueville, por exemplo, como ela faz em certos momentos do Montesquieu, ou do Maquiavel, né? Ou do Rousseau para criticar, né? Porque ela acaba com Rousseau sobre a Revolução, né? Às vezes até aponto isso na minha tese, não vou entrar em detalhes aqui, até um pouco injustamente, às vezes eu acho. Então, o que eu pensei? Eu acho que faltava um estudo de mais fôlego entre esses dois autores, não é? Então, até porque, veja só, a Arendt, você falou da questão da filosofia, por que era a crítica da Arendt da filosofia dessa que vinha de Platão, não é? Que ela achava que a filosofia que vinha de Platão fez essa separação radical entre a filosofia e a política, né? Quer dizer, qual que era a função da filosofia? Era botar ordem na política. E ela achava que você não tem que criar um modelo da política, a filosofia não tem que criar um modelo para ser implementado na política, igual o Platão pensa lá a república, o modelo da república, não é?
aquele modelo da república que é o modelo ideal para a política. Acaba virando uma ditadura. Se a gente for ver o que é a república, aquilo ali é uma espécie de tirania dos filósofos, né? Não tem nada de democrático naquilo, né? Bom, e por que ela gostava tanto de autores como Tocqueville, o Maquiavel, o Montesquieu? Porque eles partiam da experiência para poder entender quer dizer, para entender a política, né? Partiam dos fatos concretos. Não é você querer criar um modelo para poder implementar, mas para você partir da experiência para você poder pensar a política. É isso que ela faz, por exemplo, quando ela vai falar sobre os regimes totalitários, não é? Quer dizer, ela vê a novidade daquilo, né? Vê a novidade daquilo e tenta pensar a partir dos próprios fatos, dos próprios eventos, né? Inclusive é a visão de história que ela tem. Então, o que chama tanta atenção nela no Tocqueville? Porque o Tocqueville é o cara que, para entender o que era os Estados Unidos na época, ele viaja para lá e fica um ano andando nos Estados Unidos para poder entender, não é, aquela dinâmica da democracia norte-americana. Então, ela tinha, né, isso é uma coisa que os aproxima também, autores que pensam a política a partir da experiência, né? Então, foi por isso que me motivou, né, a fazer esse trabalho, que foi, aliás, um trabalho que me deu, né, porque, veja só, você fazer um doutorado trabalhando com um autor já é duro, trabalhando com dois, né, a gente acaba, é um trabalho dobrado mesmo. Minha tese ficou uma tese grande, quase 500 páginas, né? Eu estou agora tentando reduzi-la, né? A minha intenção é publicar, mas em linhas gerais era isso, né? Eu achava que realmente tinha muito para explorar, porque tem alguns intérpretes, né, que mostram, né, essas afinidades, né, entre os dois autores, mas ainda faltava um trabalho de mais fôlego, né? Então eu acho que isso que é vamos dizer assim, a contribuição, né, da minha tese, né, a esse campo de estudo, né, tanto do pensamento da Hannah Arendt quanto do Tocqueville. Não sei se eu te respondi, mas em linhas gerais era isso. Respondeu e como respondeu. Eu vejo que você trouxe, de certa forma, o que se espera de uma tese de doutorado, que é um ineditismo extremamente corajoso e desafiador.